Revisão de Filosofia, Aula 1. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Edivan, aqui mais uma vez com vocês para a nossa aula de Filosofia, a nossa revisão para o seu Enem, a revisão de Filosofia. O objetivo, então, dessa nossa aula é trazer a você os principais temas, os principais assuntos, aquilo que nós temos visto aí que tem sido mais recorrente na prova do Enem, né? E eu trago para vocês nesta aula, então, aquilo que eu considero, num primeiro momento, mais recorrente, né? Aquilo que eu considero mais importante nesse primeiro momento para você poder fazer a sua breve revisão para o Enem. Beleza? Vamos lá, então. Eu trago aqui alguns conceitos fundamentais, né? Aí está, então, o primeiro conceito, o conceito de ética. Ética é o estudo dos assuntos morais, do modo de ser e agir dos seres humanos, além dos seus comportamentos e do seu caráter. Todas as vezes em que nós trabalhamos com esse tema, com esse assunto, ética, a gente está trabalhando com aquilo que todo mundo acha que já sabe, uma palavra que começou a ser usada de maneira aleatória. Você começa a perceber, então, que ética caiu no senso comum, né? Até eu diria para você que uma certa vulgarização do conceito, né? Se nós formos analisar, alguém para você na rua e pergunta o que é ética, você pode perceber que você vai falar assim, a ética fala do que é certo, ética fala do que é bom, ética fala aquilo que o homem faz que é certo, ética são os princípios que o homem tem. Perceba que, em todos esses casos, a ética realmente trabalha com isso. Mas nós não podemos resumir a ética a isso, né? Então, na história da filosofia, você tem os mais diversos conceitos e noções de ética. É preciso que a gente, então, tenha em mente os mais diversos conceitos e noções de ética que são utilizados, né? E eu trago para você, então, nesta nossa revisão, um pouquinho sobre esse tema, a ética dentro da filosofia. Existem grandes eixos dentro da filosofia e um dos maiores eixos da filosofia é o eixo da ética, né? Ao lado da epistemologia, ao lado da política, ao lado da estética. E quando a gente fala de ética, nós estamos realmente tratando daquilo que está relacionado ao caráter, ao comportamento humano. A ética procura descobrir o que motiva cada indivíduo a agir de determinado modo. Por que é que o fulano agiu desta maneira determinada, né? Na Grécia, nós vamos ver então que o conceito ética significa aquilo que pertence ao caráter. É algo relacionado ao hábito do indivíduo. Ethos, né? Comportamento do indivíduo habitual. Mas eu quero trazer para você de uma forma que você no seu cotidiano consiga identificar. Eu quero que você entenda a ética de uma maneira muito próxima, né? Você que está comigo aí em todas as nossas aulas já percebeu que eu gosto de trazer a filosofia para o nosso dia a dia. Eu trago a baila para o nosso cotidiano. E você vai perceber então que na filosofia a ética vai ganhando diversos significados, mas a gente pode criar um conceito, como que eu posso dizer, único, né? Que valha para todas as noções. Eu digo para você que ética é o uso da inteligência humana para viver bem. Ou ainda, o uso da inteligência humana para viver melhor. Ou ainda, o uso da inteligência humana para viver a melhor vida que se pode viver. Isso é ética. Por quê? Porque o João de Barro construiu a sua casa sempre do mesmo jeito. O pássaro fez o ninho no galho de uma árvore sempre do mesmo jeito. E o homem? O homem modifica-se. Tá, Edivan, mas isso diz respeito à construção? Mas traga isso para a questão comportamental. Os animais sempre se comportam da mesma maneira. A não ser que você vá até lá e realize um adestramento. Mas basicamente eles mantêm em si a sua identidade animal. E aí vem o grande ponto que eu considero fundamental. A partir do momento
em que o animal está dentro do seu ambiente natural, você vai perceber então que não existe ali nenhuma possibilidade de reflexão. O homem é o único que reflete sobre a sua própria atitude. Eu diria que o homem é o único que delibera sobre a sua própria existência. Desta maneira, então, a gente pode entender a ética como sendo essa análise do comportamento humano. A ética entendida como essa compreensão das ações que o homem realiza. Ok? Então, o uso da inteligência para podermos levar a melhor vida que a gente pode ter. Uma outra palavra que está sempre ao lado da ética é a palavra moral. Moral é uma palavra de origem latina, né? Provém do termo mores, que significa costume. Então a moral está relacionada ao costume. É o conjunto de crenças, costumes, valores e normas de uma pessoa. Eu diria para você que a moral representa a nossa própria consciência diante da nossa existência. Como assim, Edvan? Consciência diante da existência. A ética trata-se de um elemento universal. Vale para você, vale para todo mundo. Quando eu falo de moral, eu estou tratando de uma conversa de você com você mesmo. Moral é aquilo que você não faria, mesmo que ninguém estivesse te olhando. Moral, aquilo que você não faria, mesmo que ninguém estivesse te olhando. O que significa isso? Significa então que uma atitude moral é uma atitude que você não leva em consideração o olhar vigilante do outro, não leve em consideração nenhum tipo de coerção, não leve em consideração nenhum tipo de poder coercitivo e de controle. Apenas a sua própria consciência. Eu diria para você então que moral é você caminhando pela rua, encontra uma nota de R$100 e você notou que aquela nota caiu do bolso de uma determinada pessoa. E que aquela determinada pessoa passa por você e vai embora, e você então não pergunta a ela, essa nota é sua, e você prefere ficar com a nota. Perceba que não é uma atitude moral. Por quê? Porque supomos que alguém tenha visto que você pegou a nota, e você imediatamente vai na pessoa e diz, olha, caiu a sua nota. Ué, mas espera aí. Se você pegou a cédula de R$100 e devolveu porque alguém viu que você pegou, mas não devolveu quando ninguém viu, não é moral. É medo, né? É receio de uma cobrança. Então, perceba que o conceito de moral é exatamente aquilo que você não faz, mesmo que ninguém esteja te olhando. Eu evito fazer porque é errado. Então, moral é essa consciência que grita dentro de nós, dizendo, não faça isso. Ou, faça isso porque é o melhor a ser feito. Ok? Moral é a soma total do conhecimento que se adquire sobre o mais alto e nobre e aquilo que a pessoa pode ter em relação à sua conduta. Eu diria para você, então, que a moral é exatamente a nossa consciência conversando conosco. Quando você está dormindo e começa a doer consciência, eu fiz alguma besteira e tal. Imediatamente ali é uma questão moral gritando dentro de você. Agora o interessante é o seguinte, Edvan, nem todas as pessoas têm moral, nem todas as pessoas são pessoas de conduta e consciência moral. Na ausência de uma consciência moral, o que tomará o seu lugar? As leis. Entende? Para que servem as leis? As leis servem para desempenhar a função de uma consciência obsoleta, que já não está mais desenvolvendo o seu raciocínio. Ou seja, é uma consciência que não fala, é uma consciência que não atua, é uma consciência que está calada, é uma consciência muda, é uma consciência morta. A lei serve para ocupar esse lugar. Se existe uma lei que diz que eu não posso ultrapassar 60 km numa determinada via com o meu carro, não tem nenhuma placa dizendo isso, mas tem uma lei que diz isso. Perceba que eu não ultrapasso por causa da lei. Supomos que não tenha lei, não tenha radar,
Mas eu noto que é uma rua com muitas pessoas. Tem uma circulação muito grande de pessoas. Então eu não preciso de uma lei dizendo para mim que eu devo manter uma velocidade segura de 40 quilômetros por hora, por exemplo. Eu preciso de uma lei dizendo isso? Eu não preciso porque eu tenho consciência. Então, quando eu tenho consciência, é assim que a gente faz. Né? Quando você tem consciência, é desta maneira que você se comporta. Compreende esse raciocínio? Então, moral, aquilo que eu não faço, mesmo que ninguém esteja me olhando. Beleza? Um outro conceito importante, o conceito de justiça. Justiça está relacionada, geralmente, com algo do caráter do ser humano, mas algo que está em conformidade com o que é de direito e justo. É uma maneira pessoal de perceber e avaliar o direito, de avaliar aquilo que é justo, né? A gente ouve falar do poder judiciário como justiça, né? Mas nós podemos perceber que a justiça está relacionada exatamente a essa ideia de dar aquilo que o outro precisa e que lhe é de direito. Precisa porque é de direito, né? Até Aristóteles vai chamar esse modelo de justiça distributiva. É uma justiça que atua, então, na concepção de que aquilo que é de direito de um indivíduo é dado a ele para que ele possa viver. Conseguem compreender esse raciocínio? Então você percebe que essa ideia de justiça também contempla o nosso estudo sobre a ética. Edvan, defina a justiça. Você definiu o que é ética, uso da inteligência para viver a melhor vida. Você definiu o que é moral, aquilo que eu não faria mesmo que ninguém esteja me olhando. Define aí pra gente o que é justiça. Defino sim. Justiça é o equilíbrio entre o excesso e a falta. É aquilo que está no equilíbrio, na parcimônia, na prudência, né? Aristóteles vai chamar de justa medida. Aquilo que estiver na justa medida é o que nós podemos chamar de justiça. Beleza? Então esses são os 3 conceitos principais para nós adentrarmos então aos conceitos de ética da história da filosofia. O primeiro conceito de ética que eu trago à baila é o conceito de Aristóteles, ética das virtudes. Olha que conceito interessante, o conceito de virtudes. O que seriam essas virtudes aqui que eu destaco para você? Edvan, o que seriam virtudes? Virtudes são os bons hábitos adquiridos por meio da repetição de uma boa atitude. Ou seja, eu diria para você que virtude é quando você então adquire uma naturalidade de uma ação boa. Ou seja, uma ação é boa a partir do momento em que você faz essa ação com tanta naturalidade que parece que aquilo faz parte da sua natureza e ninguém consegue desvincular aquilo de você. Né? Aristóteles vai usar muito o conceito de justiça, até por causa da sua filosofia. Você vai lembrar da filosofia de Aristóteles, de que você nasce para alguma coisa, né? Você nasceu para fazer aquilo. A natureza, o cosmo te constituiu para que você possa ser professor. Então, eu vou desempenhar as virtudes de professor, ou seja, vou dar aula, até que eu alcance a excelência do meu ser. Então, virtude é quando eu consigo desenvolver a minha excelência do ser professor. Eu consigo fazer o meu ser professor no mais alto nível, né? No máximo que eu possa, porque o objetivo é a excelência do ser. Então a virtude representa essa excelência do ser. Por isso que a ética de Aristóteles é a ética das virtudes. Porque, segundo ele, todo mundo, quando age, visa um objetivo final. Ele chama de fim último. E este fim último, segundo ele, é o maior de todos os bens. Ele chamará de eudaimonia, felicidade. Se você está aqui conosco na revisão, certamente espero que você tenha visto as nossas aulas. Então, tem percebido nas nossas aulas, quando conversamos então, que para Aristóteles a natureza constitui cada indivíduo para alguma coisa. E cabe a mim descobrir qual é o meu papel no mundo. Porque o cosmo é todo ordenado, segundo Aristóteles. É um cosmo perfeito na sua finitude. Então, é dentro deste cosmo, é dentro dessa finitude que eu vou desempenhar o meu papel, que eu vou desempenhar a minha função. O rio corre para o mar, a macieira da maçã
E cabe a mim fazer o quê? Cabe a mim, então, viver da melhor maneira que eu posso viver. Edivan, você acabou de falar que a melhor vida que se pode viver é a ética. Exatamente. O bem maior para Aristóteles é a ética. E essa ética é a própria felicidade, que não se difere de eudaimonia. Eudaimonia, instante de vida, que vale a pena ser vivido, a ponto de você desejar que esse instante dure um pouco mais. Ou que ele permaneça, né? Todas as vezes em que você está vivendo um instante de vida que vale a pena ser vivido, um instante de vida que você percebe, eu não quero que esse instante acabe, aí você está vivendo um momento eudaimônico, um momento feliz, o ápice da ética aristotélica. Porque imagine se todas as pessoas desenvolverem a sua natureza, a ponto deles buscarem a excelência do seu próprio ser, porque muita gente vai dizer assim, muitos meus alunos dizem, Edivan, eu gosto tanto de filosofia, eu assisto suas aulas, eu quero fazer filosofia e dar aula de filosofia. Eu digo sempre, você se vê como professor? Edivan, eu não me via, mas agora vendo você, eu vejo o quanto você é feliz, então eu quero dar aula. Eu digo, mas cuidado, porque esta vida que é boa para mim, né? Não faltaram pessoas neste mundo tentando cortar as minhas possibilidades de felicidade, né? Meus irmãos são contadores, fizeram contabilidade. Os dois, o mais velho e o mais novo. Aí tenho eu no meio do caminho fazendo filosofia. E eles dizendo, mas Edivan, a contabilidade é melhor para você arrecadar fundos, ganhar dinheiro, porque nesse mundo capitalista, blá, 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 blá. E eu dizia, mas eu não quero fazer contabilidade, eu quero fazer filosofia. E não faltaram pessoas dizendo, mas Edivan, não se dedique à docência, se dedique à pesquisa. E eu dizia, mas como é que eu vou me dedicar à pesquisa se o que eu gosto de fazer é dar a aula de filosofia? Eu me sinto mais um explicador de filosofia do que professor que gosta de burocracia e tal. Eu gosto de dar a aula, de estar aqui. Então é aqui que eu busco a minha excelência de ser. Agora imagine se as pessoas todas, de um modo geral, fizessem isso, né? Isso é muito interessante, esse pensamento de Aristóteles. Ele vai dizer aqui para nós, então, que é necessário que o homem adquira o hábito de fazer o bem, né? E essa virtude é adquirida por meio deste próprio hábito, né? Ou seja, virtude é fazer o bem de maneira habitual. E de todas as virtudes que nós podemos adquirir, a justiça é a principal. A justiça é a principal virtude que nós podemos adquirir. Por quê? Porque é por meio da virtude que a gente consegue, então, necessariamente, por meio da virtude que a gente consegue viver da melhor maneira. A justa medida, olha aí, a justiça é a justa medida, o equilíbrio. Essa ética de Aristóteles vale para todo mundo, por isso que ela é universalista. E ela só serve para o homem, não serve para o cachorrinho, não serve para o cavalo, por quê? Porque é uma ética antropocêntrica, é uma ética que vale para o ser humano. Beleza? Esse é o nosso primeiro grande código de ética que nós temos dentro da filosofia. Beleza? O nosso segundo código de ética aí que nós temos, né? Existem mais, mas enfim, eu estou pegando alguns dos principais. Um outro grande princípio ético da filosofia é o princípio de Kant. Também apareceu muito nas provas do Enem há um tempo atrás. Faz um tempinho que não aparece, então penso eu que está na hora, né? Está na hora de Kant vir novamente à tona, está na hora de Kant aparecer na sua prova. Você vai notar então que a ética de Kant já não é a ética das virtudes, é a ética do dever. É uma coisa que nós chamamos da filosofia de deontologia. Deontologia. O que é a deontologia, Edivan? É o dever, é a ética do dever, do princípio do dever. Segundo Kant, você que ouviu Kant, né, sabe que Kant fez uma grande revolução na filosofia. Colocou no centro de tudo a razão, certo? A razão ocupa a posição central. Essa é a grande revolução copernicana que Kant faz dentro da filosofia. Bota a razão no centro. E a partir daí tudo gira em torno de uma razão. A priori, posteriori, enfim. Segundo Kant, se o homem conhece e sabe o que é o bem,
é dever deste homem fazer o bem. Por que é dever do homem fazer o bem, uma vez que ele sabe o que é o bem? Exatamente porque ele tem a escolha de fazer o bem. O cachorro não tem escolha. Ele está com fome, você coloca o bolo na frente do cachorro, né? E diz para ele, não coma, não é para comer. E aí você vai embora. Aí você volta e tá lá, o cachorro comeu o bolo. E você diz, você sabia que não era para comer, eu te avisei. E vai brigar com o pobre do cachorro. Ele não tem culpa. Porque se ele tá com fome, ele vai comer. Ele não tem essa consciência de posse. Ele não tem essa consciência do poder e não poder, devo ou não devo. Perceba se você chega com seu filho e fala, eu vou colocar o bolo na geladeira e não coma. Muitas vezes a criança não consegue controlar, quanto adulto também não consegue, enfim, quanto mais um cachorro. Então, não coma e vá, não adianta. Só o ser humano consegue determinar as suas ações. Por isso que é dever do homem fazer o bem, uma vez que ele saiba o que é o bem. Se você sabe o que é o bem, é seu dever fazer o bem. Cuidado, dever é diferente de obrigação. Obrigação é quando alguém diz assim, faço o bem, senão eu atiro. Faço o mal, senão eu atiro. Aí você não tem escolha, entendeu? É a sua vida ou a do outro. Diferente, por exemplo, de quando você tem escolha. O seu poder de escolher sobre a sua própria existência lhe dá as condições para que você seja autor de uma ação ética. Então é seu dever ser ético, uma vez que você saiba o que é o bem. Sabendo o que é o bem, as minhas intenções sempre serão boas. Por quê? Porque este é o meu dever. O homem deve agir racionalmente pelo dever, porque ele tem o dever de fazer o bem. E eu vou fazer o bem pelo meu dever, porque eu sei que é bom. Como é que eu sei, Edvan, que a ação é boa? Como é que eu sei que a ação ela vale a pena? Como é que eu sei que essa ação é uma ação coerente? Eu sei que a ação é boa, que a ação é coerente, se eu, antes de praticá-la, perceber a intenção que está por trás dela. Como assim? Vamos pensar comigo. Eu venho dar essa aula para vocês. E aí eu fico pensando, se eu estivesse sentado do outro lado, assistindo essa aula em algum momento do meu dia, porque vocês devem assistir essas aulas em todos os horários possíveis, né? De manhã, tarde, noite, madrugada, enfim. Tem gente que estuda de madrugada, não tem escolha. A vida que a gente leva hoje ela é muito intensa. Então eu fico pensando assim, você está assistindo essa aula, que aula eu gostaria de assistir se fossem 4 da manhã e eu estou em casa precisando ver uma aula de filosofia? Nossa! Que tipo... Saiu a revisão lá numa prova, eu peguei essa revisão, eu quero estudar, eu quero entender. É revisão de filosofia, gosto do Edvan. É revisão de filosofia, eu não gosto do Edvan. Mas eu preciso dessa aula, eu preciso dessa revisão. Já me falaram com uma revisão sobre ética. E que tipo de aula eu quero que você tenha? Aquela que eu gostaria de ter. Então eu faço o quê? Tento dar a melhor das minhas aulas. Ou seja, eu tenho a melhor das intenções. Segundo Kant, isso faz da minha atitude ética, né? Por isso ele vai criar o imperativo categórico. Haja de tal maneira que a sua ação possa, então, se tornar universal. Ou seja, haja de tal modo que os outros, ao verem a sua ação, consiga perceber nela o quanto ela é boa e também poderiam fazer igual. Ou melhor, se você quiser, como seria o mundo se tudo fosse igual a você? É aquela musiquinha, né? Musiquinha nada, uma música maravilhosa do nosso cancioneiro brasileiro que diz assim: existiria verdade? Verdade que ninguém vê? Se todos fossem no mundo iguais a você? Essa música é um espetáculo. E é exatamente isso que a gente tem que pensar, né? É um princípio kantiano, né? Eu acho isso espetacular, né? Esse princípio kantiano, a ética das intenções. Tudo está por trás das intenções que você tem, né? Como eu falei de canções, né? Quando você pega, por exemplo, algumas canções, tem uma que diz assim:
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu fico pensando o quanto é difícil você manter 1 milhão de amizades. Ora, eu sou uma pessoa de amigos muito bem selecionados, né? Tenho muitos colegas, muitos companheiros aí do dia a dia, mas amigos bem contado, bem regulado, a gente escolhe a dedo e eu fico imaginando, já dá o trabalho você conseguir dar a atenção devido, o amor, o carinho, o afeto, o respeito a todos esses amigos que você tem de verdade. Imagina tendo 1 milhão, eu particularmente não daria conta, né? Com o ritmo de vida que a gente leva é difícil. Então veja, mas qual é a intenção? Professor, o que vale é a intenção. Sim, isso é Kant, o que vale é a intenção. Um outro modelo é o modelo do utilitarismo, conhecido como o modelo das ética das consequências, né? É a ética consequencialista. É aquela que diz que você tem que agir para beneficiar o maior número de pessoas. Aí esse é o modelo ético. Não vale para todo mundo, não é universal. Por quê? Porque procura atender uma maioria, o que significa que existe um grupo que não será contemplado. Existe um grupo que ficará de fora. Esse grupo que ficará de fora é exatamente os que não serão contemplados. Então, a ética consequencialista é aquela. Eu estou vindo aqui, sou maquinista, é o exemplo do trem, né? Sou maquinista do trem, lá na frente eu vejo uma bifurcação. Deste lado, eu noto então que existe papai e mamãe amarrado no trilho. Deste lado tem 30 pessoas amarradas no trilho. Eu não sei quem são as 30 pessoas, são desconhecidos, enfim, quaisquer. A ética consequencialista diz o quê? Leve o trem para cima do seu pai e da sua mãe, porque você tem 30 pessoas para salvar. Entendeu? O que vale é a consequência da sua ação. Mas, Edvan, o Kant acabou de me dizer que o que vale é a intenção, agora você vem me dizer que o que vale é a consequência? Sim. É exatamente isso que defende um filósofo chamado John Stuart Mill, na sua tese consequencialista. É mais um modelo ético. Belíssimo modelo ético, diga-se de passagem. Muito utilizado atualmente, né? Até pelos princípios democráticos que estão contidos nela, né? E aí nós temos então, por último aqui, a ética do momento, que é a bioética, a ética da vida, né? Nós estamos esse ano comemorando 50 anos do princípio da responsabilidade, de um pensador chamado Hans Jonas, né? Que desenvolveu a tese do princípio da responsabilidade. Uma ética que não é mais antropocêntrica, é da vida, é bios, é extra-humana. Hoje você liga a TV e vê falar de desmatamento, de destruição ambiental, e aí você começa a perceber que os valores da vida estão se perdendo, né? Ninguém está pensando nos nossos bisnetos. Que mundo meu bisneto terá para viver se eu continuar metendo fogo na Amazônia, se eu continuar desmatando, se eu continuar poluindo, se eu não separar o lixo, se eu não pegar aquela gordura, o óleo usado na fritura e guardar para uma reciclagem? Que tipo de mundo esse meu filho, esse meu neto, esse meu bisneto vai viver? Entende? Essa é a ética, é o princípio da responsabilidade. Essa preocupação com aqueles que são humanos e que não são humanos e aqueles que ainda nem nasceram. É isso que o Hans Jonas defende como princípio ético. Uma ética responsável para com minha vida, o meu momento, as pessoas, os animais, os seres que têm vida, os vegetais, e assim me preocupando também com os que virão ainda, sejam eles vegetal, animal ou mesmo humano. Eu ainda trouxe para você, não vai dar tempo de falar, mas eu trouxe para você, rapidamente depois pode olhar, os contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau. Não deu tempo do prof falar aqui para você, mas fica aí para você a dica no materialzinho, vai para você dar uma olhada, fazer também a sua lembrança desses pensadores aí, os contratualistas. Beleza, galera? Ética, tema que tem caído no Enem todo ano, né? Dizem que o Enem esse ano tem um caráter mais conceitual, né? Não será, talvez, até pelas questões políticas, ideológicas, essas discussões todas, dizem que o Enem vai perder um pouco desse caráter contextualizado do cotidiano, do dia a dia.
Não sei, isso não me importa. Nós estamos bem preparados para o que vier, porque nós temos conceitos bem elaborados e nós temos também necessariamente uma visão sobre o cotidiano, porque o professor Edivan gosta de trazer a filosofia para o cotidiano. É assim que o Enem curte também, uma filosofia aplicada no seu dia a dia, no seu cotidiano. Beleza, galera? Espero nos vermos aí numa outra aula, num outro momento, numa outra situação. Valeu, muito obrigado, tchau!